Sendo a vontade de Deus, vírgula, será que eu conheço esta verdade? Esta vontade? Aleluia! Precisamos conhecer a vontade de Deus, mas será que eu conheço? Aleluia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos ministrar a Tua palavra que é viva e eficaz. Vem, ó Deus, e fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, nós estamos como Samuel. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Nós queremos Te ouvir. A Tua palavra é a nossa bússola, Senhor. Por isso fala ao nosso coração. E nós te daremos honra, glória e louvor para sempre. Você pode dar um aplauso ao Senhor em sinal de boas-vindas à Sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Nessa noite nós vamos tratar sobre algumas implicações no que tange se verdadeiramente nós conhecemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, se nós verdadeiramente sabemos reconhecer em meio a uma circunstância qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia! Primeira coisa, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Primeiro agravante, ou primeira implicação, ou primeiro ponto desta mensagem. Aleluia! Romanos capítulo 27. Aleluias. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 27. Ô glória, pegadinha. Aleluia. Isso é para saber se vocês estão ligados. Romanos 8, capítulo 8, versículo 27. Amém? Glória a Deus. E diz assim, ó: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluias! Que coisa linda! Outras traduções dizem assim: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Aquele que sonda os corações. Corações de quem? Diz assim: o meu. Meu. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Nós precisamos saber, aleluia, o que o Espírito de Deus tem para nós. Nós precisamos entender qual é, em meio a toda uma conjuntura de situações, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero uma coisa, tu quer outra coisa, mas espera aí, qual é a vontade dele nesse negócio todo? Qual é a vontade dele em tudo isso? A tua ele já sabe, mas você sabe a dele? Meu Deus! Queridos, o Espírito Santo nos ajuda em conformidade com a vontade de Deus. E nós precisamos estar atentos para discernir a voz do Espírito, que nos leva a entender que a melhor coisa que possa acontecer em nossas vidas é ouvir qual é a vontade de Deus para nós. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se não estamos no centro da vontade de Deus, logo teremos a ajuda do Espírito Santo. A gente está fora do centro. Veio o Espírito e nos alinha no centro da vontade de Deus. Estamos todos assim, ó, desalinhados, perdidos.
emaranhados a muitas coisas. Aí vem o Espírito e nos alinha à vontade de Deus. Meu Pai, ouça, como não ter a ajuda do Espírito Santo, se é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas? Nós precisamos chegar, dar espaço, dar permissão para o Espírito, para Ele nos convencer, porque é Ele que nos convence e fala para nós assim: eis, sabia que você não está no centro da vontade? Sabia que você está desalinhado? Sabia que você está perdido? Vem se alinhar, vem comigo, vou te botar bonitinho, alinhado à vontade de Deus. Aí, sabe, o play é acionado e você começa a entender: opa, essa é a vontade dele. Olha como é que eu estava perdido. Esta é a vontade dele. Você está ali no centro. Segundo agravante, ou segunda implicação dessa verdade, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas 8, aleluias, versículo 21. Aleluias, e diz assim: ele lhe respondeu e disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Ouve. Eu ouvi, eu não escutei, eu ouvi, eu reti dentro de mim a voz do Espírito. Aleluia! Então, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, uma vez que eu ouço a voz de Deus e eu pratico o que Ele fala, então eu começo a compreender qual é a vontade dEle para a minha vida. Por quê? Porque os meus ouvidos estão conectados aos céus. E uma vez que os meus ouvidos estão conectados ao céu, Ele falou lá, eu captei aqui. Então eu começo a andar em linha com a vontade dEle para a minha vida. Aleluia! Então, para ser mãe e irmãos do Senhor, existe um princípio. Primeiro tem que ouvi-lo e depois tem que praticar o que Ele diz. E é aqui que muitos são pegos, porque só escutam. Eu escuto, e o vento leva, e eu falo: que mesmo, hein? Que foi mesmo, Senhor? Aí o Senhor diz assim: que pena, você perdeu o tempo da tua visitação, então você vai esperar o relógio voltar. É sério? Você perdeu o tempo da visitação. Então nós precisamos ouvir, mas também praticar o que ouvimos. Isso é muito forte que eu vou dizer. Aquele que não faz a vontade de Deus
É preciso parar com tudo e reavaliar sua vida espiritual. Porque não adianta, de uma forma ou outra, a gente sabe qual é a vontade dele. E dá uma de João sem braço. Mas sabe qual é a vontade do Pai. Ninguém precisa falar. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas de vez em quando eu dou uns mole, do tipo, eu estou para fazer algo, e não é uma voz do além, é a voz que nós sabemos de onde está vindo, e diz assim: por que você não faz assim, assim? Mas às vezes a gente não ouve, e a gente escuta, e você vai lá e faz, e aí você dá com burro na água, e aí você lembra da voz. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando essa noite? Então, nós precisamos ouvir, porque nós sabemos quando Ele fala. É diferente. Só que você às vezes está assoberbado, cheio de coisa. Aí você não entendeu. Já foi. E aí, ou você retém, ou você se lasca. E nós precisamos o quê? Reter o que a gente ouve. Reter o que a gente ouve. E às vezes são coisas aparentemente tão banais. Tão banais. Mas Ele fala. E porque você não presta atenção ou dá uma de João sem braço, você não faz o que ouviu. E você se dá mal. Coisas básicas. Porque Deus fala todo o tempo com os seus filhos. Fala. Coisas básicas do tipo. Teve um dia, eu havia limpado o espaço onde os filhotinhos estavam. E eu botei a vasilha da comida em cima do negócio. Quando eu fui para botar, tipo assim, não põe aí. Aí eu, limpando, não põe aí. Eu fui lá, eu não sei da onde, meu Pai eterno, que o meu cotovelo bateu no negócio, voou comida para tudo que era lá do negócio que eu já tinha limpado. Aí eu te pergunto, Deus fala ou não fala com você? Fala. Ele fala. Só que você, em meio às coisas, você às vezes mas Ele fala. E nessa noite, aleluia, nós não temos desculpas. Deus fala conosco, e o que Ele quer é que entendamos qual é a vontade dEle para a nossa vida. Se você e eu somos selados para algo, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Então por que muitas das vezes não ficamos no centro? Olha que coisa linda. As estrelas ouvem a voz de Deus e obedecem. No início, havia o quê? Tudo desconforme, tudo estava desconectados. Era uma bagunça. Deus veio e disse assim: haja luz. Depois ele haja luz nas trevas. E houve as estrelas, a lua. Se as estrelas não ouvissem Deus, quando Deus falasse assim,
sobre as estrelas iam estar assim. Então Deus fala com as estrelas e as estrelas obedecem. Porque nós que somos filhos, damos uma de bobo. Por isso o tema da palavra é esse. Será que realmente eu reconheço a voz de Deus e sei qual é a vontade dele para a minha vida? Os anjos ouvem a voz de Deus e obedecem. Os céus ouvem a voz de Deus e obedecem. A natureza ouve a voz de Deus e obedece. Até o diabo ouve a voz de Deus e obedece. Porque Deus fala assim, você não vai tocar na vida dele. O que Deus falou para o diabo em relação a Jó? Tu já tirou os filhos, já tirou isso, já perdeu tudo, mas deixa a vida dele. E o diabo ousou? Então até o diabo ouve. Até o diabo sabe qual é a vontade de Deus. Como que eu e você, pelo amor de Deus? Tem horas que a gente dá uma de bobo. E Deus está falando, para com isso. Você me conhece, você sabe qual é a minha voz. Então trata modo de ouvir e fazer direito. Mas infelizmente, nós, a semelhança do Pai, às vezes não obedece a Deus. É o Pai. Terceiro agravante, ou terceiro ponto, Mateus capítulo 7. Aleluias. Mateus capítulo 7, versículo 21. Aleluias. Está na hora de nós começarmos a entender que tipo de alicerce nós estamos construindo. Quais são as suas bases? Amém? Mateus 7:24 diz assim: todo aquele. Olha que coisa. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí acontece toda sorte de coisas, meu Deus. Tudo que é de ruim. Mas a casa permaneceu. Por quê? Porque ouviu e praticou. Então o segredo da nossa vida é ouvir e praticar. Porque se você ouve e você não pratica, você não faz a vontade de Deus. Meu Deus. Meu Senhor da glória. Muitos dizem assim, chegará o dia em que muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz a tua vontade, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas por quê? Tropeçou numa vírgula ou num ponto, vai ouvir: para trás de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque todos nós daremos conta de tudo o que a gente fez ou faz. Daremos. A Bíblia diz que nós não podemos tirar nenhum tio, nenhum ponto de nenhuma palavra. Se tirarmos, daremos conta.
E na prestação de conta não adianta expulsar demônio. Se passou por cima de um ponto, de uma vírgula, vai estreitar. Meu Deus. Meu Deus. Existem pessoas que sabem a vontade de Deus, mas não praticam, não obedecem. E conhecer a vontade de Deus precisa ser algo praticado. Pergunto, é fácil manter-se no centro da vontade de Deus 24 horas? Quem dizer que é fácil, fala sério. Não é não. É uma luta. Porque existem muitas possibilidades que vão tentar te desvirtuar de estar, de permanecer. Ó, estar e permanecer, há uma diferença. E nós vamos ter que brigar toda hora com essa abençoadinha dessa carne, porque ela quer a todo momento nos tirar do centro. Se eu não estou no centro, eu corro o risco, e isso é infalível, hein? Não vai ouvir não a voz de Deus. Não vai obedecer. Mas então você... E às vezes é algo de segundos. Não precisa muito não. Segundos para fazermos besteiras. Por isso eu digo, permanecer no centro da vontade de Deus. Porque quem está no centro obedece. Quem está no centro pratica. É fácil? Não. Você todo dia vai ter que matar um leão e um urso para chegar no grande dia. Aleluia. A gente matar o gigante. E o Senhor vai dizer para nós: bem-vindos, filhos de meu Pai. Sejam bem-vindos. Vocês são bem-vindos. Vocês mataram diuturnamente leões e ursos, e vocês conseguiram matar o gigante, e a tua coroa não foi tirada de você. Então vem, seja bem-vindo. Aleluia. Então conhecer a vontade de Deus precisa ser algo praticado. Como conhecer a vontade de Deus? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12. Oh, aleluia. Aleluia. Diz assim, ó. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para conhecer, obedecer e manter-se no centro da vontade de Deus, você não vai poder tomar a forma desse mundo, porque esse mundo é a prova cabal de que um ser humano não obedece a Deus, porque não pode ouvi-lo. Isso é sério. Então, para se manter, para ouvir, praticar, obedecer, nós vamos ter que ir na contramão do sistema. E o sistema é: não fique no centro da vontade de Deus, não ouça Deus, ninguém te manda, faça o que você quer. Essa é a forma.
que nós temos que lutar para não nos moldarmos. Porque a forma está aí, esperando eu e você. Mas uma vez que nós nos mantenhamos no centro, nós ficaremos livres de tomarmos a forma do que está aí fora. Queridos, obrigado Espírito Santo, somos santos, aleluia, olha que coisa, meu Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, querido, não é toda conversa que a gente ri, não é qualquer coisa que a gente assiste, não é qualquer conversa que você está no meio. Nego está lá, e branco também, falando patifaria. Que isso? Tu não é santo? Culto racional, santo, agradável a Deus. Está lá no trabalho, camarada prostituto que anda com todo mundo. Está lá no trabalho, a mulher sirigaita. Aí fala uma coisa, tu é santo. O teu culto precisa ser um culto racional, precisa ser agradável a Deus. Aí um deles fala alguma coisa. E quê? Ué, onde ficou papai? Então nós precisamos o quê? Vivermos separados. Eu não estou dizendo que você tem que virar ET, mas fala sério. Não é porque eu sou uma pastora, mas minha irmã, antes de se converter, e ela está passando pelo processo de libertação do cigarro, porque no nome de Jesus ela nunca mais vai botar aquela chupeta na boca. Então, quando minha irmã, antes de se converter, ia na minha casa, nunca fumou cigarro dentro da minha casa. Ela ia para o portão para fumar lá fora. Eu nem mandava, ela ia. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de uma forma divina e não de uma forma de sistema, onde tudo é permitido. Então a gente precisa estar no centro e fazer a vontade de Deus. É não ser co-participante do que desagrada ao Senhor. Isso é manter-se. Eu morava num sobrado há 3 anos atrás. E eu morava lá no 3º andar. E a minha irmã queria acender, descia, porque ela entendia que aquela casa é a casa dos santos de Deus. Então, na nossa casa, a gente precisa ter um controle do que é e do que não é permitido, do que pode ou o que não pode fazer. Isso implica estar no centro da vontade de Deus. Quando a Patrícia se casou, Deus nos deu tudo. Pasmem,
Uma semana faltando para o casamento, não tinha nada. Nada. 15 dias antes, os únicos 150 reais que eu tinha, eu ouvi uma palavra. E a palavra foi essa: vem cá, o que você tem, dá para você resolver sua vida? Aí vocês estavam falando comigo, né? Falei, caramba, não dá não. Então entrega. Falei, quando eu chegar, era uma conferência de 3 dias. Quando eu chegar em casa, eu vou lá na maloca, lá debaixo da roupa, onde está o dinheiro. Vou pegar os 150 e vou entregar. Sem dó e sem piedade. Confiança. Pá! Entreguei. Na semana, veio a irmã do pastor, Maria Helena, falou: Fátima, farofa, maionese é comigo. Veio o Isaac, churrasco, carne, vamos dividir, vamos embora. Pastor viajando na época, ainda não estava na reserva, viajando, de lá ele falou: cadê os negócios dos enfeites, refrigerante, tudo? Nós vamos comprar violetas, tá bom, vai, já vê o preço, que quando eu chegar, ele chegou no dia do casamento. Nós vamos atrás desse negócio. E todo mundo se mobilizou. A Débora fez torta salgada. A tia dela deu o bolo. Aleluia. E naquela época, eram as cortinas, né? Que enfeitava de cortina, né? Então, a vizinha lá da sogra dela falou assim: Patrícia, justamente no dia do teu casamento, eu não tenho nenhuma festa. Pois então, qual vai ser a cor lá? Vai ser Y. Então, tá beleza, tá aqui, Patrícia. Aleluia. Tá aqui, eu não vou alugar, é o meu presente de casamento para você. Pá! Foi assim, Aí à noite, meu genro ainda não conhecia Jesus. Por isso eu digo, você que está aí, ou que vai assistir, quando você for casar, procure alguém que esteja debaixo do senhorio do Senhor, para você não passar o que a minha filha passou. Hoje o Mário está na presença de Deus, mas quando eles se casaram não estava. E aí, tinha lá o padrinho de casamento, tomava todas. Aí, chegou e falou assim: é que eu quero comprar umas cervejas. Tava tudo dentro do carro. É que eu queria botar umas cervejas aí. Aí mandaram ele falar comigo, né? Meu pai. Aí fala lá com a minha sogra lá, né? Aí veio ele, cheio de onda. Tô com umas cervejas aí. Queria falar com a senhora que eu vou botar aqui. Como é que é? Falei, olha tudo. Tá vendo isso tudo aí? Quem deu foi o Senhor. E aqui não tem espaço para cerveja. Quando você está no centro da vontade de Deus, você não negocia princípios e valores. Aleluia! Você não negocia. Olha aí, o homem se converteu depois de quantos? 21 anos, sei lá, de casamento essa menina tem. Se converteu. Mas aí, não vai entrar. Bebida aqui. Quem deu tudo isso aqui foi Deus. Então não negocia. Não negocia. Beberam do outro lado da calçada. Aí a rua é deles e o salão é nosso, filho. Quer beber, bebe lá. Foi lá beber. Daqui a pouco, filho, começou um paco, daí bate dali, bate de cá. E a gente só guardado pelo Senhor. Aleluia! Você pode dar um aplauso a Jesus? Meu Pai! Aleluia! Isto é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus.
Então nós não podemos nos moldar ao padrão deste mundo. Ah, você está com a cerveja aí, tudo bem, tu é o padrinho, né? Caramba, você não tem que ficar bem com os outros, agradar a Deus não, gente. Ah, tu é o padrinho, não sei o que, ah é? Ah, tá, mas aqui não vai botar. Não vai botar, porque quem deu tudo isso aqui é Deus, e nós honramos a Deus. Aleluia, mas às vezes a gente fica assim, mas e aí, né? Poxa, o camarada é o padrinho, né? Ele já comprou, né? Problema. Comprou? Problema. Mas aqui não vai beber. E não bebeu. Então isso, queridos, é conhecer e reconhecer a vontade de Deus e não se moldar ao padrão desse mundo, mas transformar esse mundo através da renovação da nossa mente. Da nossa mente. Por isso que nós precisamos lutar a cada dia, sabe por quê? Para que nós não tenhamos os pensamentos do mundo. É uma luta, irmãos, que vão chamar você de Bíblia, vão chamar você de enjoado, vão chamar de você, esse cara aí ficou fanático. Ah, é? Só eu sei, nos momentos de dificuldade, quem age na minha vida. Então a Ele honra, 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 honra para sempre. Aleluia! Pensamentos do mundo, do tipo, se meu marido me traiu, vou trair ele também. Que negócio é esse? Se algo não deu certo, passar a perna em mim, vou passar a perna também. Isso é pensamento do mundo, gente. Ninguém quer viver traição. Mas você que está aí ouvindo, se teu marido escorregou e ele se arrependeu, dá a mão a ele, porque senão quem vai ficar com ele é a outra, sua boba. É fácil perdoar? Mas espera aí. Jesus não veio morar dentro de nós? E aonde está a compaixão? Aonde está o perdão? Aonde está o estender a mão? Agora, se o camarada ou a mulher não quer nada, não quer se arrepender, quer viver no charco de lama, aí é com ele que Deus. Mas se a pessoa se arrepende, dá a mão e levanta. Amém ou não amém? Aleluia! Vamos para a conclusão. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Por isso Davi pede: ensina-me a fazer a tua vontade. Salmo 143. E aqui nós estamos entrando na rota da conclusão. Aleluias. 143. Aleluia, Jesus. Versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Fazer a vontade de Deus não é fácil para ninguém. Porque a nossa carne não quer obedecer a Deus. A nossa carne odeia a Deus.
Mas nós podemos pedir ao doce Espírito Santo a nos ensinar a obedecer ao Senhor e nos ensinar a vontade de Deus. Aleluias. Agora, quais são a vontade de Deus para a nossa vida? Abra aí a sua Bíblia para a gente terminar. 1 Timóteo capítulo 2. Aleluias. A vontade de Deus para a nossa vida é que todos sejam salvos. Todos. Imagine aí uma situação que você precisa ser salvo da dita cuja situação. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Salvo de tudo, salvo do inferno. Salvo de viver uma vida atribulada, salvo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz assim, amém? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade de Deus para tu e para a minha vida? É que conheçamos a sua vontade, que compreendamos que o desejo dele é que estejamos sempre no centro da sua vontade, porque uma vez assim, eu vou poder ouvi-lo, eu vou poder praticar, aleluia, eu vou poder obedecê-lo. Às vezes a gente ouve assim, pessoas que dizem, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por que às vezes as pessoas dizem isso? Porque não se abriu por completo para ouvir a voz dele. Porque quando nós escolhemos, isso agora eu abro um parênteses para falar de vida ministerial. Para estar aqui ministrando um dia, durante a caminhada com o Senhor, eu entendi que Ele tinha um propósito específico para a minha vida. Cada um de nós sabe para o que Deus o chamou. Todos nós. Deus nos chamou para fazermos algo. E tudo aquilo que você faz segundo o que Ele chamou você para fazer, você será bem-sucedido e abençoado. Porque foi Ele que te chamou. Aleluias! Então, nós não podemos dizer, eu não sei porque não sabe. Primeiro, porque ainda não ouviu o suficiente. Segundo, porque tem medo do que vai ouvir. Terceiro, porque uma vez que eu sei, eu tenho que mergulhar naquilo, porque ninguém vai poder dizer, você não sabia. Eu não sabia, sabia sim. Efésios 5, aleluias. Efésios 5, versículo 17. Aleluias. E diz assim a palavra do Senhor: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E aqui eu concluo. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Você também quer descobrir qual é a vontade de Deus, porque você precisa saber qual é a vontade dele e você precisa qual é o teu compromisso em honrar a vontade do Senhor. Você quer saber? Encha-se do Espírito. Embriague-se do Espírito.
E aí o Espírito vai dizer, ó, você não pode fazer parte de conversa que não agrada ao Senhor. Você não pode estar nessa rodinha. Ele vai falando. Vai falando por quê? Vamos sendo o quê? Cheios. E uma vez que nós estamos cheios do Espírito de Deus, os nossos ouvidos espirituais estarão desobstruídos. E aí sim, nós conheceremos a vontade de Deus. Porém, como eu disse hoje pela manhã, a gente pode saber, mas está em nossa mão o livre arbítrio. Mas nós nunca poderemos dizer, Senhor, eu não sabia qual era a tua vontade para a minha vida. Porque em nós está o livre arbítrio para decidir fazer ou não fazer. Assim nos disse o Senhor nessa noite. Dê um aplauso a Ele. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome.